Pronto. Começou. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Fabrício. Meu nome é Yasmin. E eu sou Walter Martinez. Boa tarde. Nós vamos fazer um encontro. Pretendemos dar prosseguimento. O tema específico de hoje é a utilização de técnicas do Aikido. E nosso convidado, né, nós estamos aqui reunidos com o Sensei Walter, eu, que sou Shodan, o Fabrício, que é faixa marrom. E eu sou faixa verde. Isso. Tá muito bem, então. Então, vamos lá. O que vocês gostariam de falar? Tá. É sobre técnicas. Você tem alguma pergunta ou quer que eu comente da minha cabeça? Como você quer fazer? Sensei, pode comentar da sua cabeça. Acho que... Essa parte eu corto, né? Sim. Não precisa cortar nada. Eu acho que... veja bem, eu tenho já bastante tempo de experiência no Aikido. A primeira pergunta que todo mundo faz quando começa a treinar Aikido é a respeito da eficiência do Aikido, né? Então, você vê muita gente principiante, assim, às vezes até alguma pessoa já mais graduada, colocando na internet vídeos e tal, porque não funciona, porque o Aikido, porque a técnica, não sei o que lá. Então, é muito complexo esse tipo de coisa, né? É complexo porque, veja bem, como arte marcial, toda arte marcial funciona. Ela vai funcionar de uma maneira ou de outra, entendeu? Uma vai ser dando pancada, soco, chute, outra vai ser fazendo torção, outra vai ser derrubando a pessoa. Então, cada arte marcial tem uma especificidade, né? Mas, veja bem, a questão técnica do Aikido é uma visualização muito pequena você pegar nesse aspecto, simplesmente, né? É um aspecto mais... não sei, é mais superficial, veja bem, né? A arte marcial no Aikido, as técnicas do Aikido físicas, as técnicas marciais, elas são simplesmente um subproduto do Aikido. O Aikido não é isso, não é simplesmente o uso de técnica, não é simplesmente a eficiência para derrubar o outro, colocar o outro no chão, não é isso, não é. Isso é um subproduto do Aikido, né? Alguns dizem que é o quarto ou quinto subproduto do Aikido. Aikido é muito mais do que isso. Eu conheço muita gente graduada em Aikido, bastante graduada em Aikido, que declara que a maior dificuldade que tem na vida é definir para alguém que não conheça o que é Aikido. Eu falo o que é Aikido. Aikido é muito complexo, é uma coisa muito, muito complexa, realmente. Então, vamos analisar um pouquinho o que é Aikido, né? O próprio nome diz, do é um caminho, né? Um caminho filosófico, um caminho a ser trilhado, né? Um caminho de conhecimento. Seria equivalente ao Tao em chinês, né? Então, Tao e o Do, né? Então, o caminho do quê? Do Aiki. O que é Aiki? É a harmonização de energia. Veja bem, se você pensar em harmonização de energia, você não pode pensar em adversário, você não pode pensar em competição, não pode pensar em inimigo. Se você está harmonizando energia com uma pessoa com quem você está treinando, essa pessoa não pode ser encarada como um inimigo, como um agressor. Ela pode simular, pode fazer um simulacro de agressão, de ataque, porém, simplesmente para um treino, não é uma coisa, uma competição, vamos dizer assim. Eu vou te agredir, vou sair vitorioso porque eu atingi você, né? Ou vou sair vitorioso porque eu bloqueei o teu golpe. Não se trata disso. Então, Aikido é uma prática diferente. Eu não vou chamar de arte marcial, depois eu explico por quê. É uma prática diferente. A prática do Aikido, ela tem como princípio as pessoas. O próprio fundador do Aikido dizia isso, né? A reconciliação, a harmonização entre as pessoas. Eu já li diversas vezes que o fundador do Aikido, Morihei Ueshiba Sensei, o Sensei, né?
grande sensei, grande mestre, ele dizia que para as pessoas que praticavam Aikido, quando ele começou a desenvolver, né, ele dizia assim: vocês perdem a harmonização nas artes marciais que vocês praticam, normalmente eram todos mestres de outras artes marciais, né, de karatê, de judô, sei lá o quê, e aqui vocês recobram o equilíbrio, ele fala. Então, recuperar o equilíbrio. Que equilíbrio é esse, né? E esse equilíbrio é uma visão interessante do Aikido. O Aikido ele tem uma visão, por exemplo, de universalidade do indivíduo. O indivíduo é uma particularidade do universo, particularidade do espaço, do tempo. O próprio fundador diz assim diversas vezes, né? Você tem que ter em mente que você tem dentro de si o universo. Você é parte desse universo. Você tem dentro de si todo o tempo que existe no mundo, o passado, o presente e o futuro. Tudo está dentro de você. Então, você tem que se integrar ao universo. Então, essa é a finalidade principal do Aikido. Então, primeiro, conhecer-se a si mesmo. Você tem que se conhecer. Eu quero saber meu limite, quero saber como eu sou. Essa integração, essa parte do universo que eu sou, você tem que saber isso, tem que conhecer isso. E se propor a fazer, a continuar sendo parte desse universo, né? Então, você não pode entrar em desarmonia com as coisas, né? Veja bem, eu costumo dizer muito que o aikidoísta você conhece pela maneira como ele se comporta. Por exemplo, um aikidoísta fechando uma porta, ou abrindo uma porta, abrindo uma janela, andando na rua. Ele não pode ser uma pessoa agressiva, não pode ser uma pessoa estúpida, batendo, socando, quebrando. Isso não combina com o princípio do Aikido, parte do universo. Um rolamento que você faz, por exemplo, um rolamento no tatame. Você faz um rolamento no tatame, se você bate no tatame, espanca o tatame sem necessidade, quer dizer, para prevenir uma queda você pode fazer isso, para não se machucar, né? Mas fazer isso por vontade própria, de bater, fazer barulho, esse tipo de coisa, você está desarmonizando a coisa, você está se desarmonizando até com o próprio tatame, que também é parte do universo, o tatame, o ambiente do dojo, da academia, tudo. Então, também é parte do universo. Então, você tem que procurar essa harmonia. Isso é o Aikido. Isso é o Aikido. Você tratar o Aikido simplesmente como uma arte marcial, uma arte de combate, é um problema, na minha opinião, é um problema, e na opinião do fundador também. O fundador, eu compartilho dessa opinião dele. O fundador dizia assim, reconciliação, né? Não agressão, não vitória sobre o outro, né? Então, não é simplesmente você neutralizar o outro, machucar o outro. Não é isso. Veja bem, se você tratar o Aikido como uma arte marcial simplesmente, uma arte marcial para dominar o outro, para conquistar o espaço que o outro está ocupando, sei lá, como a gente diria hoje em dia, assim, para dar uma de valentão, eu sou melhor do que o outro, eu domino o outro, esse tipo de coisa. Então perde o sentido o Aikido, perde o sentido. Ele poderia ser usado assim, Aikido? Pode, é claro. A técnica do Aikido pode, porque é uma arte marcial, vocês sabem disso. Dá para você fazer isso, mobilizar a pessoa, projetar a pessoa, não tem dúvida, isso pode ser feito. Mas, na minha ideia, na minha concepção de Aikido, você tratar o Aikido assim é a mesma coisa que você chegar até a porta do Museu do Louvre, lá em Paris, e falar assim, nossa, que porta tão bonita, e pega o avião e volta para o Brasil. Quer dizer, você não viu o Museu do Louvre, você viu a porta do Museu do Louvre. Então, seria mais ou menos isso, veja bem. Você não pode se deter na arte marcial. A arte marcial é muito pouco para o aikidoísta. O aikidoísta ele tem a obrigação de se aprofundar mais, de ir mais longe. Ele não tem que parar na porta do Museu do Louvre, ele tem que entrar, apreciar lá a Mona Lisa, a Vênus de Milo, ele tem que ver aquilo dentro do museu. Então, vamos pesquisar o Aikido. O Aikido é, acima de tudo, pesquisa, né? Eu me lembro quando eu tirei a faixa preta, o Shodan, né?
nosso mestre, o meu mestre virou para mim e falou assim: agora Aikido vai começar para o senhor, ele falou para mim, que ele me chamava de senhor sempre, né? Muito educado. Então, Aikido vai começar para o senhor. Eu falei: nossa, mas faixa preta, eu já sei muita técnica, muita coisa, vai começar o quê? Né? E começa mesmo. Você começa, a partir da faixa preta, a perceber um universo diferente, uma possibilidade diferente. Não ferir, não machucar, não dar uma de eu sou superior ao outro. Ele não me derruba, eu o derrubo. Quer dizer, então ele é inferior a mim. Não é isso. Você tem que fazer com que ele chegue ao teu nível e você chegar ao nível dele também. Vocês dois têm que crescer juntos. Então é um desenvolvimento coletivo. Não há individualidade no Aikido. Existe coletividade. Coletividade. Então é isso que eu penso do Aikido. Pincelada rápida, assim, né? Não é uma, não estou tratando a fundo a coisa, né? Eu não sei o que vocês pensam, né? Em todo caso, eu acredito que vocês tenham alguma ideia parecida com a minha também, porque vocês estão comigo faz muitos anos, né? O que vocês acham? Fala a opinião de vocês também. Eu não quero falar só eu, não. Fale vocês também, que vocês têm muito know-how para falar. Né? Bom, eu vejo assim, eu concordo com tudo que o senhor pensa. Eu só queria acrescentar uma coisa. A gente utiliza da parte física para essa reconciliação com o universo, né? Nós utilizamos da arte marcial Aikido, do contato de um kata, para se reconectar, né? Com essa parte toda filosófica. E também um aspecto interessante que, sobre o fundador especificamente, ele não tinha uma religião, né? Ele era uma pessoa extremamente espiritualizada, mas ele não tinha uma única religião. Eu não sei se foi naquele canal no YouTube aqui do Brasil, mas um dos senseis que deram entrevista para eles falou, né, que quando o sensei estava indo para a Coreia, naquele aspecto de Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, foi onde ele sofreu aquele atentado famoso e tal, né? O objetivo da ida dele para a Coreia era criar um templo onde as principais religiões do mundo pudessem se conviver, né? Em relativa paz. Eu acho que esse aspecto ultra religioso é o que envolve o Aikido, é a reconciliação de humano para humano com um todo, né? Acho isso aí, e isso é um ponto que está faltando nos dias atuais, de polarização, é isso ou é isso, não tem um meio termo, né? E acho que uma das ferramentas de reconciliar, de buscar o equilíbrio, pode ser o Aikido. Através da filosofia, tanto através da filosofia como através da prática, porque a prática leva à filosofia, né? No meu ponto de vista, pelo menos. Sim, sim. Depois, vocês querem falar também? Eu queria só completar uma coisa que você falou. Você falou do ponto de vista físico, né? O homem, principalmente o homem ocidental, ele tem essa visão dicotômica, vamos dizer assim, que você é mente e corpo, ou mente, corpo e espírito, não é isso? Tem essa mentalidade de separação das partes do ser humano. O oriental não tem isso. O ser humano é o ser humano, não é o corpo do ser humano, o espírito do ser humano, a mente do ser humano. Não, é o ser humano. E no Aikido nós vemos bastante isso, né? Eu aprendi bastante isso no Aikido. É tudo uma coisa só. O seu corpo, o seu espírito, a sua mente, é tudo uma coisa só. Você treina bastante, você repete bastante o movimento, as técnicas do Aikido, para o seu corpo fazer sozinho. Ele vai fazendo sozinho. Você vai doutrinando o corpo. Através do corpo, você chega à sua mente, você chega ao seu pensamento, você chega à sua espiritualidade, através do corpo. Como assim? Disciplinando os seus movimentos. Disciplina a sua mente, disciplina o seu espírito. Você vai se tornando uma pessoa com mansidão, uma pessoa pacifista, uma pessoa respeitadora, respeitar o outro, fazer uma reverência para o outro, não é isso, para o mestre.
reverência para o Kamidaná, para o altar, né? Tudo isso vai moldando, vamos dizer assim, a pessoa. Você veja que não adianta praticar algumas técnicas de Aikido, que você não pode falar que é um aikidoísta, né? A gente treina há quantos anos? Você treina há quantos anos comigo já, né? Esse ano faz 26 anos que eu treino já, logo vai fazer 30. O meu sensei treinou quantos anos? Né? Quase 60 anos. E isso tudo vai moldando, molda a personalidade, molda a pessoa. Não falar na hora que o teu sensei está falando, respeitar, sentar-se em seiza para ouvir o conselho, a orientação, agradecer, pedir desculpa, falar bom dia, falar até logo, muito obrigado. Tudo isso faz parte vamos dizer assim, uma moldagem da tua pessoa. Não é o corpo só, não é só a mente, não é só o espírito, é uma coisa só, corpo, a mente e o espírito. Então, é que o oriental ele tem uma visão um pouco diferente, né? O oriental ele parte vamos dizer assim, da parte postural, a parte física, para a parte interna, mais interiorizada, né? A parte espiritual, a parte mental. A postura, o modo de sentar em seiza, alinhado, o modo de colocar a mão, o modo de colocar o pé, a roupa, usar o kimono da maneira certa, o gi da maneira certa, a faixa da maneira certa, o hakama da maneira certa. Então, isso tudo é disciplina, tá certo? A reverência da maneira certa, tá? Então, parte-se daí para se chegar a um pensamento correto, a um pensamento organizado. O pensamento se organiza a partir daí. E os sentimentos, a espiritualidade também se organiza através desse tipo de procedimento. Já o ocidental é diferente. Isso nós aprendemos com o oriental, né? O ocidental é diferente. Ele fala, não, eu estou ouvindo, eu estou aprendendo, mas fica lá segurando a cabeça no tatame, ou deitado, encostado na parede, ou sem tirar o chapéu dentro de um lugar que tem um altar, por exemplo, uma coisa assim, ou pisa de chinelo no tatame. Então, isso é muito comum com o ocidental. Eu dou aula há 20 e poucos anos. Gente, eu vi de monte esse tipo de coisa acontecer. De monte. Vocês viram também, em locais que nós treinamos, pessoa entrar de sapato no tatame, não fazer reverência, responder mal para o outro, não agradecer. Isso é muito comum, infelizmente, porque não há essa aculturação, vamos dizer assim, do praticante da arte marcial. Ele precisaria, vamos dizer assim, fazer uma simbiose, trazer um pouco aquilo que veio do Oriente. Né? Nós importamos até o nome da arte marcial, Aikido. Eu não falo que eu treino o caminho da energia harmonizada, eu não falo isso, eu falo que eu treino Aikido. Você trabalha o seu Ki, não é a sua energia. Não é isso? Você chama o professor de sensei, não chama de professor, né? E assim por diante. Então, nós temos que pegar um pouco do oriental e trazer para o ocidental, já que o ocidental a gente já tem domínio, a gente vive todo dia com essa parte ocidental. Claro que o ocidental pode acrescentar muita coisa para o oriental também, mas já que se trata de uma prática oriental, vamos conhecê-la direito, vamos conhecê-la a fundo, conhecer a movimentação, o kata, o cerimonial, a etiqueta deles, porque nós praticamos uma arte oriental. Tá certo? Não vamos nos esquecer disso nunca, né? Eu acho muito feio a pessoa falar, por exemplo, vamos fazer tal movimento, imobilização com armlock, não sei o que. Não é armlock. Armlock é inglês, não é japonês. Eu não vou fazer uma técnica americana, uma técnica inglesa, eu vou fazer uma técnica japonesa. Tá certo? Então é diferente. Okay? Desculpa, eu estou falando muito. Pode isso já entra em outro problema, né? A ocidentalização das artes eu ia marciais. falar sobre né? isso. Sim. Não, por favor. Eu acho que o que tem acontecido muito ultimamente aqui no Ocidente é realmente essa ocidentalização dessa cultura oriental, e isso acaba fazendo com que muita coisa se perca. Inclusive, está acontecendo, né, atualmente, uma ocidentalização do Oriente, né, tanto na China quanto no Japão, em que muitas dessas novas gerações estão começando a simplesmente parar com aqueles costumes, com aquelas tradições mais antigas e que já vem de
milênios, de muitas gerações atrás. Pode falar. E isso não é de hoje, né? Vocês viram, por exemplo, aquele filme do Último Samurai? Aquilo é uma coisa antiga já, né? Sim. Viram esse filme do Último Samurai? Então, Várias vezes. que eles querem copiar coisas do Ocidente, dos Estados Unidos, isso é uma coisa antiga já, não é nova, não. E outros filmes mais novos, né, que você vê que eles importaram rock and roll, essa coisa toda, até o modo de vestir das meninas, dos rapazes. Então, eu não sei se é uma pena ou se é bacana, mas uma cultura não pode ser destruída simplesmente. Você pega, por exemplo, alguma peculiaridade de um filme do Akira Kurosawa, por exemplo, aquele filme Sonhos do Akira Kurosawa, por exemplo, onde ele mostra vários sonhos dele, né? E o último sonho dele é como ele enxergava o final da vida dele, os últimos anos de vida dele. Então ele mostra um povoado com moinhos funcionando, aquela coisa toda, não havia luz elétrica. Ele fala que aquele é o local ideal para se viver, para se morrer, que a morte é natural, aquela coisa toda. Aquilo é fantástico. Só que aquilo não existe mais, eu acho. Eu não conheço o Japão, mas eu acho, pelo que eu ouço as pessoas contando do Japão hoje. Aquilo é uma coisa perdida no tempo, assim, né? Não é... Tanto que o Akira Kurosawa parece que não é muito endeusado no Japão, não, né? O cineasta, né? Parece que é mais no Ocidente, porque ele traz aquela coisa da cultura japonesa antiga, não muito da nova, né? Da cultura atual, né? Não sei, pode ser que eu esteja enganado, eu não sou crítico de cinema também, né, para falar. Fala, Yasmin, você quer falar? Não, Você gosta do Kurosawa? Você já viu o Kurosawa? já vi o Sonhos? filme Sonhos. Já. Lindo, lindo. Incrível. Eu tenho aqui, se você quiser eu te empresto. Muito DVD. bom. Tá bom? E assim, eu acho que essa ocidentalização tem muito a ver com, não só com a tecnologia, mas também por causa de dinheiro. Que muita coisa se converteu em ganhar dinheiro em cima. E essa ideia de ganhar dinheiro em cima de tudo. Porque Sim. um treino, não sei dizer como era no Japão antigamente, não acredito que não era pago esse tipo de coisa, mas hoje em dia tudo se baseia no aspecto de ganhar dinheiro em cima. Então, as pessoas acabam perdendo esse ideal, que é o que o senhor tinha comentado outro dia, que é o caminho das pedras, né? Perde esse ideal porque poucas pessoas buscam esse aspecto energético. Então, se você for pensar num aspecto de ganhar dinheiro, não seria tanto quanto você passar a luta, passar só a pancadaria. Então, a maioria vai por esse lado também por causa desse aspecto. Aí acaba perdendo mais ainda esse ideal de energia e tudo mais. Da própria parte filosófica também, né? E também, só complementando o que ela falou, né? As pessoas no Ocidente, elas acham que tudo é muito mais fácil. Tipo, elas querem cortar caminho para chegar a um determinado fim. Mas elas não querem a evolução gradativa. Por exemplo, a troca de faixas. Depois da branca vem a amarela, depois da amarela vem a roxa. Elas já querem, elas acham que, tipo, eu sei fazer o rolamento, eu já tô, tipo, já sei me defender na rua. Cara, se for pensar assim, você falhou tanto em se defender na rua, como ao iniciar uma arte marcial, porque esse não é só o simples objetivo, né? Sim. E isso eu acho que meio que separa, assim, o joio do trigo, quando se é um aluno iniciante. Tipo, a pessoa que entra num tatame para simplesmente se defender, ela já entrou errado, ela já começou errado. No nosso caso aqui, o Aikido. Acho que se ela quer aprender literalmente a arte marcial, igual o senhor falou, ela tem que se aprofundar nessa parte filosófica. É obrigatório, é uma coisa. Sim. Se defender ou atacar também, que muitos entram lá para aprender a atacar, aí que é o problema, né? Então, a questão da faixa, por exemplo, no Japão, eu não sei se há hoje em dia, mas no Japão não havia faixa colorida. Havia faixa branca e preta. Faixa branca e preta. Até diz a lenda que a faixa preta nada mais é do que uma faixa branca que foi ficando encardida com o tempo, né? Muito tempo de treino, então, quanto mais escura era a faixa do mestre, mais graduado ele era, né? Não sei se é verdade ou não, em todo caso, mas
E o Kawai Sensei, introdutor do Aikido no Brasil, ele também, de ouvir falar, eu nunca li a respeito disso, mas ouvi falar que ele desenvolveu as faixas coloridas aqui no Brasil porque essa perseverança do oriental não estava presente aqui na sociedade brasileira. É isso exatamente que vocês falaram. O brasileiro quer um resultado imediato. Ele quer, você me ensinou esse golpe, agora eu saio na rua confiante que ninguém vai bater mais em mim. Ele não quer aprender outros katas diferentes, outra posição diferente. Mas ele me pegou diferente. Então, você tem que fazer uma outra solução, um outro problema. Aí, outra coisa, então, que eu estava falando e, no fim, me passou e não me lembrei mais de comentar. Outra coisa importante, a questão da marcialidade, do Aikido, da defesa pessoal. O Nick havia comentado defesa pessoal ontem comigo, né? Não sei, você vai falar mais alguma coisa aí na defesa pessoal ou posso comentar já? Não, pode comentar, sensei. Tá. Então, a questão da defesa pessoal. O meu sensei, o nosso sensei, Ono Sensei, falecido recentemente, ele praticou Aikido praticamente 6 décadas, né? 60 anos. Faleceu com uma idade bastante avançada já. Um dia eu perguntei para ele, no final de uma aula, Sensei, o senhor já teve que usar Aikido alguma vez para se defender de uma agressão? 60 anos de prática, né? Nunca, ele falou para mim. Nunca. Agora, isso na visão de um brasileiro, por exemplo, você ouviu uma resposta dessa, você fala assim, poxa, então por que cargas d'água eu estou treinando esse negócio de arte marcial? Se eu nunca precisei utilizar na minha vida e provavelmente nunca vou precisar utilizar. Se você precisar utilizar, vai ser uma vez, 2, 3 na sua vida para se defender de uma situação de perigo. Então, por que você treina? Você tem que treinar por amor, por conhecimento. Eu quero conhecer, eu quero movimentar o meu corpo, eu quero unificar meu movimento com os outros movimentos, do universo, da outra pessoa, do parceiro, conhecer a mim mesmo, ajudar a um crescimento conjunto. Isso é importante. O importante não é a defesa pessoal. E é exatamente a propaganda que se faz do Aikido. É a defesa pessoal. Tudo bem. E daí? Como disse o nosso mestre do Kung Fu outro dia, lá, o professor do Kung Fu, que nós conversamos com ele. A pessoa vem com um revólver na tua frente, está a 3 metros de distância, te dá um tiro. O que adiantou você treinar 30, 40, 50 anos de arte marcial se você não tem alcance da pessoa? A pessoa te dá um tiro de longe e te mata. Não adianta nada. Então, você pensar na arte marcial, como arte de guerra, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Porque você vai lutar numa guerra, você não vai lutar dando soco no outro, torcendo o braço do outro. Você vai dar tiro no outro. Ou vai jogar bomba no outro. Então, é bobagem. E é exatamente a propaganda que se faz de uma arte marcial. A propaganda que se faz de uma arte marcial é para escapar de uma situação de dificuldade, uma situação de confronto físico. Não é? Quantas vezes você teve que apelar para o confronto físico na sua vida? Vocês são jovens aí. Que eu me lembre na minha vida, nenhuma. Tudo se resolve conversando. Se você pode resolver conversando, por que eu vou resolver na pancadaria? Por que eu vou resolver dando golpe no outro? É uma coisa até meio imbecil você fazer isso. Desculpe quem acha que tem que fazer, mas eu acho que é uma coisa imbecil. Se você pode conversar, pelo amor de Deus. Se você pode... Em último caso, isso eu ouvi de gente graduadíssima, né? Em último caso, saia da situação, fuja da situação. Você vai querer confronto para quê? Qual é a melhor defesa que tem? São as pernas, né? Fuja, sai correndo, vai embora. Eu vou querer sair no tapa com o outro. Para quê, meu Deus? Para quê? As pessoas têm ódio, às vezes. Hoje em dia é muito comum esse tipo de coisa. A pessoa guardar ódios, rancores. Sabe Deus do que é capaz uma pessoa por causa das crenças dela, crença política. Sabe Deus do que ela é capaz de fazer. Se ela é capaz de puxar uma faca e te esfaquear, dar um tiro na pessoa que está junto com você, está você e sua namorada do lado, você e seu namorado, o outro levar um tiro por tua causa?
deixa a pessoa lá, trate com carinho, vai embora, entendeu? Briga de trânsito. Não tem coisa mais cretina do que você brigar porque o outro te deu uma fechada na rua. Não tem sentido uma coisa dessa, né? É difícil você se amoldar a esse tipo de pensamento, eu concordo. Eu acho, Mas Sensei, é difícil, é o caminho. Pois não. posso pedir uma coisa? Conta Por aquela favor. história do bêbado no metrô. do norte-americano, né? É meio longa, né? Mas tudo bem. Não, tudo Então, bem, é tá a história da pessoa que introduziu o Aikido nos Estados Unidos, né? Que treinava, na época, no Japão, com o fundador do Aikido. Terry Dobson, o nome dele, Terry Dobson. E ele treinava diariamente com o fundador do Aikido, quer dizer, não dava para ter um professor melhor do que aquele de arte marcial. O fundador do Aikido, espetacular, tudo bem. Desenvolveu, criou a arte marcial. E um dia ele tomou um trem, né, no Japão, que são muito comuns os trens no Japão, e sentado no trem, o trem cheio, né, entra um cidadão enorme, né, monstruoso, como ele mesmo descreve, monstruoso, enorme, totalmente bêbado, embriagado, e começa a xingar todo mundo e agredir todo mundo, empurra um, empurra outro, ameaça o outro, aquela coisa toda. Uma brutalidade sem igual. E ele sentadinho, quieto, ele pensa consigo mesmo, né? Eu estou muito bem treinado, isso devia estar mesmo, né? Estou muito bem treinado. Esse é o momento de mostrar que a minha arte marcial funciona. Ele chegando perto de mim, ou me ameaçando, gritando comigo, eu vou levantar e dou-lhe um golpe, imobilizo e jogo o homem no chão, né? Tudo bem. Aí ele agride daqui, agride de lá, até que o tal do bêbado vai e mexe com ele, com o Terry Dobson, e ele fala, resolve partir para cima também. Ele fala, por quê? Algum problema? Ele levanta e fica esperando ele vir. Aí o bêbado vai se aproximando dele no trem, todo mundo aguardando o confronto. E tem um senhor lá, um velhinho, sentado naqueles bancos laterais, e olha para a cara do gigante, lá, do gigantesco embriagado, e fala para ele, você está bêbado, fala para ele. Ele olha para o velhinho e fala assim, eu estou, por quê? Qual é o problema? Não, porque eu também gosto de beber, eu gostava de beber ao final da tarde, apreciando o pôr do sol com a minha esposa, mas a minha esposa morreu e tal, e não sei o quê. O camarada disse que já começou a ficar mais tranquilo, mais sossegado e parar um pouquinho aquela raiva dele, aquela coisa. Até que ele se senta ao lado do velhinho e esquece do Terry Dobson. Né? Senta ao lado do velhinho e fala, porque minha esposa faleceu também, não sei o quê. Desculpa. Até que ele acaba se encostando no ombro do velhinho, o velhinho fazendo carinho na cabeça dele, ele chorando, que eu perdi minha esposa e tal, e não sei o quê. Não, calma, a vida é boa, não sei o quê. Em resumo, o Terry Dobson ficou com uma cara de besta, cara de otário lá no banco dele, sentou novamente e falou, meu Deus, eu sou aluno do inventor do Aikido, do fundador do Aikido. E, no entanto, a maior aula de Aikido que eu tive na minha vida foi essa desse velhinho. Ele acalmou um homem que parecia uma fera, um homem furioso dentro do trem, querendo bater em todo mundo. Ele acalmou. Isso foi o Aikido, ele fala assim, isso é Aikido. Aikido, então, essa harmonização e integração entre as pessoas. E não teve briga, não teve mais nada. E já é falecido, né, o Terry Dobson, né, há muitos anos. Mas é uma história que ficou famosa. E essa história tem na internet, tudo, todo mundo pode ter acesso a ela. Né? Chama-se A Arte ele colocou um nome no texto, né? Arte de Resolver Conflitos. A Arte de Resolver Conflitos. Mas é curiosa a história, você pediu, é curiosa. É mais ou menos assim, eu fiz alguma adaptação, porque eu não me recordo direitinho de detalhes, mas eu me lembro disso. Mas é isso, Aikido é para a vida, não é para o tatame. É para a vida, é para a vida. Você vê que a pessoa pratica Aikido quando trata o outro com educação. Porque a educação não tem impacto, não existe agressão na educação. Por favor,
eu gostaria de ter uma informação. Bom dia, com licença, desculpe, tá certo? Desculpe, eu errei. Travou. Travou. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Quanto tempo? Vou fechar uma porta. Fecha com carinho, não com brutalidade. Eu dei aula numa academia uma vez que... Ih, droga. Depois da gravação fica normal, acho. Depois a gente falando. Será? Ele tá nos ouvindo? Não sei. Sensei. Aqui tá com conexão. Caiu? Ele caiu? Caiu. Acho que Eu sim. vou abrir a porta do quadrão. Sensei. Gravando. Então, dessa história, o que a gente pode tirar de lição, de aproveitamento, é que o mais importante é a harmonização entre as pessoas, né? Entre o ser humano e o mundo em que ele vive, entre as pessoas, o ser humano e os animais, a natureza, o meio ambiente. Tudo isso é importante. Nós somos parte disso tudo, né? Vocês já leram aquela carta do chefe Seattle para o presidente dos Estados Unidos? Nunca. Não. Então, vocês precisam ler, porque é muito importante. Para quem aprende Aikido, principalmente, precisa ler aquilo. O chefe Seattle, nos Estados Unidos, ele século XIX, acredito que tenha sido, ele recebeu uma proposta do presidente dos Estados Unidos para mudar a nação Seattle de lugar. Eles moravam num determinado lugar, então eles iam fazer uma reserva indígena e iam ser mudados de lugar. E essa proposta, ele pediu que fosse por escrito, que parece que ele era um homem bem inteligente, devia ser para escrever aquilo. Dizem também que não foi ele que escreveu, que aquilo foi invenção, mas se foi ele que escreveu, é fantástico aquilo, né? E ele pegou e respondeu para o presidente dos Estados Unidos com uma carta. Nessa carta, ele diz assim: senhor chefe dos brancos, tal, não sei como é que ele chama o presidente dos Estados Unidos, também não me recordo quem era o presidente na época. Ele fala assim: como é possível eu vender ou passar para outra pessoa o ruído do rio que corre, o barulho dos passarinhos cantando, as estrelas do céu que estão aqui no lugar onde eu moro? É impossível, não tem como transferir isso para o senhor, isso aqui é nosso, ele fala assim, né? E depois ele fala assim: por acaso a terra por acaso pertence ao homem para ele poder dispor dela como ele bem entende? De maneira alguma. O homem é que pertence à terra. Os meus antepassados estão enterrados aqui, ele fala. Estão enterrados aqui. Então, a terra é nossa dona. Eu não posso pegar e desfazer da minha dona, daquilo a quem nós pertencemos, que é a terra, no caso, né? Aquilo é fantástico. Aquilo é uma visão de o homem como parte do universo, realmente. O homem como parte da terra. O homem não é dono da terra, ele é parte da terra, ele é parte da natureza. E essa visão é fantástica desse chefe Seattle aí. Procurem ler essa carta do chefe Seattle, que é maravilhosa, uma coisa fantástica isso, né? E isso é uma noção bem interessante para a gente ter no Aikido mesmo. A gente é parte da terra, parte da sociedade, parte do universo. Por exemplo, as aulas de respiração de Ono Sensei. Musubi no Aiki Kokyuho, né? Ele fala isso nas aulas dele, né? As aulas dele, ele deixou isso gravado, deixou escrito. Isso está nas aulas do Ono Sensei. Você respira e esse ar que você traz para dentro de você e você exala depois, né? Esse ar traz um pouco das pessoas que respiraram esse ar também no passado, tá certo? No presente, que estão junto com você ali. Então ele fala, quando você respira esse ar, ele falou isso várias vezes para nós, quando você respira esse ar, é o mesmo ar, você tem que pensar nisso, que foi respirado por Buda 2.500 anos atrás.
É o mesmo ar que foi respirado por Jesus Cristo 2000 anos atrás. Então, você está respirando um pouco dessas pessoas também. Isso está entrando em você. Então, entra através da respiração. E não é só a respiração que faz com que a gente se conecte ao mundo exterior. Você se conecta diretamente também, fisicamente, através do contato, do tato, através do alimento que você está comendo, não é isso? Através de tudo, os sentimentos, as sensações, todos os sentidos do homem fazem com que ele tenha contato com o mundo exterior. E esse contato é interessante por quê? Porque nós somos parte do mundo exterior também. O mundo exterior não é, na realidade, exterior. Nós somos parte dele. É uma coisa só. Não é uma coisa que está lá, o mundo exterior, e eu estou aqui. Não, nós estamos dentro. Estamos dentro. Então, você pensando dessa maneira, veja bem, isso mudou muito a minha visão de vida, de mundo, assim. Essa visão do Aikido. E principalmente de Ono Sensei. Por quê? É uma visão que não vê a morte, não vê o fim das coisas. E vê uma continuidade em tudo. É uma continuidade. Você não pode simplesmente desaparecer. Isso não existe. Você se transforma. Você se integra a tudo. Se você está integrado a tudo, se você é parte de tudo, como é que você vai desaparecer? Não tem desaparecimento. É Lavoisier, né, Nick? Não tem, tudo se transforma. Você se transforma e, principalmente, a energia. Quem nega a energia, quem nega o Ki, é porque nunca pensou seriamente na origem da vida, na origem do universo. O que havia antes de haver o universo? O que havia antes de haver o universo? Não havia nada, era o vazio total. E como é que surgiu o universo? De uma energia que o ser humano achou por bem chamar de Deus. Né? Essa energia que fez o universo brotar, o Big Bang, o universo surgiu a partir daí. Mas surgiu de onde? De uma energia. Então, surgiu de uma energia, é energia também. Não vai ser uma coisa diferente, é energia. E o Albert Einstein, por exemplo, ele fala que tudo é energia. Tanto que a energia é igual a matéria elevada à velocidade da luz ao quadrado, né? A fórmula da teoria da relatividade. Então, isso mostra que tudo é energia. Então, nós temos que entender a energia, aceitar a energia. Aceitar a energia. Não falar isso não existe, isso é palhaçada. Não é assim. Não é assim, existe. Energia existe. E nós somos a prova disso. Esse corpo que eu tenho, que vocês têm, é a energia feita matéria. Energia feita matéria. Estou falando muito. Falem vocês aí, por favor. Eu me empolgo para falar, não paro mais depois. O que vocês acham do Aikido, da prática? O que vocês acham mais interessante no Aikido para vocês? Assim? Eu queria saber essa opinião de vocês. Por exemplo, vocês, o Fabrício e a Yasmin, principalmente, eles fazem outra arte marcial também, né? O Kung Fu. E o que há de interessante, o que há de ponto comum nas duas artes? No Aikido, no Kung Fu, o que vocês acham parecido ou diferente? Bom, essa visão de que nós somos parte de um todo, que nós fazemos parte desse todo, desse universo, é uma visão que também tem dentro não só do Kung Fu, como também muito da cultura chinesa, né? E eu acho muito interessante essa visão, eu gosto bastante, e inclusive eu estava estudando um pouco da filosofia estoica, que no caso é ocidental, mas também tem muito disso, e eu fiquei até meio surpreso por conta disso, que são duas formas de ver muito semelhantes de culturas totalmente diferentes, no caso a ocidental e a oriental. E na filosofia estoica também eles dizem que nós somos... Eu não sei se teve alguma influência oriental, eu acredito que pode ser que sim, não sei. Mas eles falam também que nós somos parte de um universo e, apesar de que no nosso dia a dia aconteçam coisas que nós consideramos ruins, se nós olharmos o todo, o universo em si é maravilhoso, o universo é lindo. E a gente
é parte disso, a gente faz parte disso. E é basicamente isso. Eu acho que outro ponto, que assim, é o que eu observo, é toda essa parte de energia e de observar tudo como tem energia e é energia. E, inclusive, o senhor perguntou, né, o que a gente mais... Como foi a pergunta? O que a gente mais pega, assim, em relação ao Aikido? E eu acho que como eu treino desde que eu era pequena, e Sim. junto com os meninos, desde pequena eu escuto muito o senhor falar isso, depois que eu entrei no Kung Fu também comecei a escutar muito isso. Então é uma coisa que eu tenho na minha cabeça desde pequena, mas eu só comecei a entender mesmo e pegar o que realmente é isso e compreender o que o senhor fala de um tempo para cá. Eu acho que de 2018, 2017, que foi quando eu criei uma cabeça que me permitiu entender o que seria essa energia. E é uma coisa que eu passei a achar incrível. Incrível de verdade. Tanto compreender quanto trabalhar em si. Isso se chama maturidade, Yasmin. Você está ficando madura agora. Eu percebo você treinando hoje, não tem absolutamente nada que ver com você treinando quando era pequena, por exemplo. É totalmente diferente. Você ensina aos outros, você ajuda. É muito interessante isso. E fez bem você se desenvolver assim em duas artes paralelas. Assim. É bem interessante mesmo. Eu achei que fez muito bem para você. Tá? O Fabrício não. O Fabrício parece que você não misturou muito, Fabrício. Você está... Aikido é Aikido e o Kung Fu é Kung Fu. Assim. Você distingue bem uma coisa de outra. A Yasmin parece que mesclou um pouco, mas não sei. Não estou criticando, não. Cada um tem uma visão da vida. Cada um tem uma visão da coisa, como deve fazer. Né? O Nick não chegou a fazer Kung Fu, né, Nick? Começou? Cheguei. Chegou a fazer? Sim. Ah, tá. Eu volto, mas eu cheguei a fazer. Tá bom, então. Mas é isso aí, então, gente. Eu gostei bastante desse papo, muito legal. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa diferente. É uma pena nós estarmos vivendo essa pandemia. Podia estar todo mundo vacinado e treinando. Eu sinto muita falta do Aikido. Eu sonho com Aikido. Nossa, é uma coisa apaixonante. Né? O Aikido é uma coisa apaixonante. A gente transforma a vida da gente totalmente. É uma coisa, sei lá, é uma visão diferente que a gente começa a ter. Né? É uma visão de levar uma fechada do cidadão guiando o carro na rua e, em vez de abrir a janela e xingar a mãe do cidadão, você abre a janela, mesmo sabendo que ele está errado e você está certo, chega para ele e fala assim, só me desculpe, eu fiz isso uma vez, eu falei, pô, eu tenho vontade de xingar o cara, porque ele deu uma fechada, quase me acabou com o carro. Né? Eu passei por ele, abri o vidro do outro lado, ele já veio bravo assim, ia me xingar, né? Eu vi, mas ele estava errado, ele estava na direita e jogou o carro para a esquerda. Muito bem. Eu peguei, abri a janela, sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, só me desculpe, eu errei. Eu falei para ele. Ele começou a dar risada, ele pegou e falou assim, tá, tudo bem, essa vez passa em coroa. Ele falou, tá ótimo. Então, é por aí, meu, é por aí. As pessoas querem ter razão, as pessoas querem, sei lá, às vezes são até carentes de atenção, não sei dizer muito o que acontece, mas hoje em dia, principalmente com essa pandemia, está terrível, né? A agressividade se desenvolveu demais agora. Eu acho As que, pessoas estão muito agressivas. só fazendo um comentário, acho que não tem muito relacionado a só a pandemia, assim, Sim. a pandemia é um agravante, mas eu acho que a internet fez isso por conta daqueles algoritmos, sabe? Sim, a pessoa fica sim. só vendo uma opinião, ela não consegue ver a opinião contrária dela sem perder a linha, né? Não necessariamente contrária, mas diferente. Só pelo fato de Sim, ser sim. diferente, as pessoas já ficam inflamadas e já querem agredir o outro só porque pensam. Claro. E depois todo mundo se sente valente agora porque você fica escudado na internet. Né? Fica eu vou xingar a pessoa, mas ela nunca vai ter acesso até mim porque ela não sabe quem sou eu, nem onde eu moro, nem nada. Então, é um escudo. É um escudo. Todo mundo é valente na internet. Né? Uhum. É terrível isso. Né? E a gente não tem que se escudar nisso. Né? A gente tem que manter a ética e respeitar todas as pessoas. Isso é muito importante. Isso faz parte da vida. Você não respeitar as pessoas na vida, mesmo com opiniões contrárias, conversar, tentar dialogar, tudo bem. Todo mundo tem ideias diferentes uns dos outros, mas com respeito, não desrespeito.
Chegar para o outro, cala a boca, você está falando bobagem. Não é assim. Desculpe, isso que você está falando é por causa disso, mas pense desta maneira, quem sabe você vai mudar o seu modo de ver. Então, é dialogar, dialogar. O diálogo é uma coisa fundamental. Ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes. Isso é importante. Isso é muito válido no Aikido também, viu? É muito válido. Tem uns que vão pegar mais forte um pouquinho no treino, outros vão pegar mais fraco. E por isso que é importante variar o parceiro também, né? Se você treinar sempre com um parceiro só, fica difícil. Um dia você pega um outro e fala, opa, esse aqui eu não vou saber como é que eu vou treinar. Então é importante variar o parceiro, né? Eu já treinei com pessoas estranhíssimas, assim, mas a maioria das vezes a pessoa, numa boa, participa. Você tem que fazer um movimento comum, um conjunto, né? Isso é o mais importante, tá? E não se preocupar tanto com esse negócio de defesa pessoal, não, porque vai funcionar. Você treinando bastante vai funcionar, tudo bem. Mas não é só isso. Se fosse só isso, meu Deus, eu estou treinando há quase 3 décadas, quase 30 anos. Para quê? Nunca ninguém me bateu na cara. Então, eu estou perdendo tempo. Eu não perco tempo para... Eu vou daqui até outro bairro, a 20 quilômetros da minha casa, para fazer um treino. Bobagem, gente. Não tem sentido falar uma coisa dessa. Não tem sentido. Pode ter até algum sentido, mas não o principal. O principal é você encontrar uma coisa pela qual vale a pena você viver, se dedicar, se empenhar. Né? Objetivo de vida, né? Sim, objetivo de vida, uma mudança na sua vida, uma vida mais interiorizada, mais preocupada com o seu papel na sociedade, o seu papel no mundo. Isso é o mais importante, não tem dúvida alguma. Não é me defender, né, Nick? Defender por quê? Ninguém quer bater ninguém. Se o cara quiser te bater, é outra coisa, mas é difícil. Pode acontecer. Mas não é só isso que pode acontecer. Acontecem coisas piores do que isso na vida. Né? A pessoa agir com maldade, por exemplo, por falta de respeito com a natureza, que nem estão fazendo com a Amazônia agora, destruindo a Amazônia toda. Isso é falta de respeito com a natureza. Não dá uma harmonia entre essas pessoas e a natureza. Né? Matar as pessoas por falta de vacina. Isso é gente que não está preocupada com a sociedade, com o povo. Então, você precisaria se preocupar. Isso é desequilíbrio também. É desequilíbrio. Então, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre as coisas. Uma preocupação com o outro, com a pessoa do outro, preocupação com a natureza, preocupação com os animais, as plantas. Tem que haver essa preocupação com o efeito estufa, com a atmosfera. Isso tudo é importante. Que um senso de justiça, né? Acho que a pessoa que pratica arte marcial há muito tempo, ela tem um senso de justiça um pouco diferente assim do senso comum da sociedade. Exatamente. Ela não jogaria lixo na rua, por exemplo. Sim, não justiceiro, não, justiça. Porque, infelizmente, no Brasil, eu falei outro dia para o professor de Kung Fu, no Brasil, hoje em dia, quando você diz eu pratico arte marcial, você já é meio visto como um bandido. Eu não sei se você reparou isso. Eu sou artista marcial, eu pratico arte marcial. Então você é daquele tipo bandidão que enfia a mão na cara dos outros, vai bater em mim, não sei o quê. Tem gente que já fala, vai bater em mim, não bate em mim, não. Não é isso, gente. Não é isso. Essa visão do artista marcial que enfia a mão na cara de todo mundo na rua, é o dono do pedaço, né? Eu sou fortão, eu vou bater, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso não existe. Isso é uma coisa... Não podia existir, né? Existe, infelizmente, mas não podia existir. Você não pode usar arte marcial para dominar as pessoas na pancada. Não é por aí, não. Não é por aí. Isso, tipo Cobra Kai. Exatamente. Não, mas gangue é comum você ver esse tipo de coisa. Gangue de lutadores de artes marciais. Gente, o que é isso? Não tem sentido uma coisa dessa. É a mesma coisa que você fala a gangue dos monges beneditinos. Não tem sentido. É uma coisa diferente. Você está buscando um lado
mais profundo da natureza humana, não só a espiritualidade, mas da natureza humana como um todo, né? Não está procurando sair na rua batendo nos outros, espancando os outros. Isso não é arte marcial. Isso não é Budô, né? Budô. Outra coisa, então. Por que eu falei que ia voltar nesse assunto e não voltei? Porque, desculpa, vocês querem falar alguma coisa? Agora eu paro. Pode seguir, pode seguir. Então, é que eu ia falar. Muita gente traduz o Budô, né, em japonês, como arte do guerreiro, arte marcial, né? Não só, né? Esse radical Bu, o próprio fundador do Aikido fala que o Aikido é o verdadeiro Budô, mas esse radical não é muito compreendido. Essa raiz, né? Não radical, raiz, porque é origem histórica, né? Então, Bu pode significar guerreiro, mas pode significar também deposição de armas. Você baixar as armas para o outro. Então, não tentar agredir o outro. O verdadeiro Budô, então, é esse, é não agredir o outro. Não é levantar a espada e ir para cima dele, espetando, matando, não. Não. Isso é outra coisa. Isso seria a arte do guerreiro. Mas a arte do Budô, baixar a arma, essa é a finalidade do Aikido, né? Baixar a guarda. Não, claro, não ficar abobalhado, dar o rosto para apanhar, não é isso, não. Baixar a arma, não querer agredir. E isso é o significado verdadeiro do Budô. É uma coisa muito superior, né? Então, abaixar as armas para negociar, para conversar, para viver em conjunto. É isso que é a mensagem do Budô. Então, o Aikido, nesse sentido, é o verdadeiro Budô. Porque ele não tem essa visão de combate, de destruição de um adversário, de um oponente. Não tem essa visão. Algumas artes marciais têm, infelizmente. Aí é a arte de guerreiro mesmo, a arte de guerreiro, né? No Aikido, não. Tudo bem? Tá bom. O que mais? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês aqui mandam. Tá bom. Vamos conversar sempre assim, se vocês quiserem. Podemos conversar. Sim. Tá bom? Liga semanalmente. A gente marca uma hora semanal e conversamos sobre isso. Traz algum tema, alguma coisa aí, a gente conversa. Por Como exemplo, faz o mestre hoje, do Kung Fu? Hoje foi o tema da técnica no Aikido, né? Tá. Sim, técnica do Aikido. E defesa Então, pessoal. a técnica é o primeiro passo, vamos dizer assim, que você tem que usar, né? Você tem que aprender o kata, não tem dúvida. Tem essa parte filosófica toda, mas o kata você tem que aprender. E o kata não tem variação. É aquilo que o fundador do Aikido desenvolveu e aquilo até hoje, não mudou nada. O próprio neto dele, o Dosho atual, né, o Moriteru Ueshiba, ele diz isso. Ele fala, a técnica não mudou, é a mesma até hoje, né? Dai-Nikka é Dai-Nikka, Dai-Sanka é Dai-Sanka, é a mesma coisa até hoje. Porém, você aprende o kata para começar a sua caminhada dentro do Aikido. Vamos comparar assim, o kata com os primeiros passos de uma criança, por exemplo. Você aprendeu a andar. Depois que você desenvolveu toda essa parte de kata, Shodan, Nidan, Sandan e Ondan, desenvolveu, aí você começa a desenvolver o seu Aikido propriamente dito, vai seguir o seu caminho propriamente dito. Cada um segue o seu caminho. Você vê os grandes mestres, cada um tem um caminho bastante definido e diferente. É difícil um mestre ser muito igual ao outro, muito parecido com o outro. Pode ser um pouquinho parecido, mas muito parecido não, né? Mas é natural isso, porque cada um desenvolve o seu caminho e desenvolve o seu Aikido. Mas primeiro tem que aprender o kata. Você não pode chegar lá no 10º Dan, por exemplo, no Aikido, 10º grau, e demonstrar um kata Dai-Nikyo, por exemplo, fazendo um Dai-Nikyo diferente, como se fosse Dai-Sanka. Não pode. Tem que mandar o mesmo tipo de kata. Tá? Então, é isso que eu digo. O kata é fundamental, a técnica é fundamental. E tem que ser bem executado. Tem que ser bem executado. Você não pode ficar praticando 20 anos, por exemplo, o kata, eu pratico há 20 anos. Muito bem, mas pratica de maneira errada, porque foi mal supervisionado. Então, você tem que ter uma supervisão. O professor, principalmente, você já começa a dar aula, essa coisa toda, o professor, principalmente, ele tem que olhar se a técnica está sendo
realizar está sendo desenvolvida de modo correto, realizada de modo correto. Se não estiver correto, o modo de segurar, o modo de colocar dedo, tal, essa coisa, ela pode não funcionar ou pode gerar um contragolpe. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Então isso tem que ser observado. E para funcionar, né? Para funcionar, uma coisa importante que pouca gente fala isso, mas na pesquisa onde nós treinamos, bastante gente tem falado ultimamente, graças a Deus, a questão da postura. A postura no Aikido é mais da metade, mais de 50% do Aikido é a postura. Se você tem uma postura curvada, desengonçada, desajeitada, corrija essa postura. A postura tem que ser ereta, coluna reta, respiração perfeita, né? Trazer energia, soltar energia na sola do pé, soltar energia na sola do pé, principalmente no calcanhar, e liberar os braços, liberar as mãos, relaxados. O que eu mais ouvi na minha vida no Aikido, do meu sensei, relaxa ombro, relaxa ombro. Ele tinha dia que não falava outra coisa para mim, ele só falava, relaxa ombro, relaxa ombro. Então, você tem que aprender a relaxar. Como relaxar ombro? Na realidade, eu aprendi a relaxar ombro há pouco tempo ainda, porque através de colocação do peso atrás do corpo, nas costas, no calcanhar. Isso é importante. Aí você relaxa o ombro, relaxa o corpo. Você não relaxa o corpo pondo o peso na frente do corpo. Você tem que pôr o peso atrás do corpo. É curioso isso, né? E na prática a gente vê isso direitinho. Dá para ver, colocar o peso atrás do corpo. Isso é muito importante. Aí relaxa os braços. Aí pode expandir mais energia, é mais interessante. Isso é o que eu posso comentar de técnica assim agora, né? O resto tem que mostrar, tem que praticar, né? Não tem. Uma coisa que faltou, acho que complementar, e o senhor sempre fala em aula, é que, por exemplo, o judoca ele tem que ser igual ao bambu. Sim. Flexível ao máximo e volta ao lugar. Né? Volta. E o aikidoísta ele tem que ser igual um chorão, né? Sim, o salgueiro. Salgueiro. Ele balança com o vento. Ele balança com o vento. Ele vai e volta, vai e volta. Então, por isso não há bloqueio no Aikido. Você não faz bloqueio de um ataque. Os ataques normalmente são em linha reta, né? Mesmo um ataque circular, ele vem numa atitude de penetração no teu espaço, ele vem numa atitude reta sempre, né? Então, o ataque normalmente é em linha reta. Então, você absorve esse ataque e transforma numa coisa circular. Circular. E volta para a pessoa. Circular. Então, exatamente como os galhos do salgueiro. Ele balançar com o vento. Balançar com o vento. Tronco forte, o fundador que dizia isso. É um tronco forte, resistente, o seu tronco. E os membros bem relaxados. Internamente bem relaxados. Balançar. Sabe aquele exercício Karin que nós fazíamos em aula? De girar o tronco e deixar o braço totalmente solto, não é isso? O joelho um pouco levemente flexionado. Aquele exercício Karin, aquilo é fundamental no Aikido. É ficar com os membros, principalmente os membros superiores, relaxados totalmente. Para sair, é o Tenkan, o Irimi Tenkan. Aquilo é o fundamento do Aikido. É fundamental. Não tem Aikido bloqueado. Pá, entrar. Não, isso não existe. O bloqueio não existe. É uma falta de respeito até com a pessoa. Você tem que respeitar até quem te agride. Veja bem, ó. Até quem te agride, você tem que respeitar. Quer agredir? Agrida. Só que você vai ter esse movimento sobre você depois. Essa energia que você está jogando em mim vai voltar para você depois. Então é isso. Não... Da forma prática, você colhe o que você planta. Né? Se Sim. você colhe soco, vai, pensa um pouquinho. Vai... Então, mas não devolver com soco, né? Algumas técnicas no Aikido, eu conheço muitos senseis graduados, assim, já vi, inclusive por vídeo, aqueles que eu não vi pessoalmente, que usam muito atemi, né, no Aikido, muito soco no Aikido. Eu não me lembro, em todo o tempo que eu pratiquei Aikido com o Ono Sensei, eu não me lembro de ver uma única vez o Ono Sensei utilizando atemi. Nenhuma vez.
Quando ele vai com a mão para impedir que a pessoa avance sobre você, ele fala, não sei se você lembra disso, ele fala, faz carinho no rosto da pessoa, não é fechar a mão e meter um muro, um soco na cara da pessoa, não, faz carinho no rosto da pessoa. Não é agredir, não é bater. E muitos professores, muitos senseis, metem o braço. Eles batem mesmo. Né? Alguns professores foram mostrar a técnica comigo, já me bateram, que eu já apanhei e levei soco na cara, tudo. Mas é o modo que ele tem, a visão que ele tem do Aikido. Eu não tenho essa visão, porque isso é uma visão de impacto. Não existe impacto no Aikido. Se você fizer isso no Aikido, fizer barulho, bater o impacto, a pessoa vai dar soco, tirar o braço da pessoa. Isso não é Aikido, desculpa. Aikido tem que acompanhar o movimento. Né? Isso eu acho muito semelhante ao Kung Fu. É muito semelhante ao Kung Fu. Kung Fu não tem pancada assim bloqueada, né? É tudo desviado, né? Não é desviado que eles fazem também? Tem um pouco dos bloqueios, mas também bastante coisa é desviado. Sim. Então, mas eu acho que não tem tanto assim, né? De bater assim para tirar, né? Não tanto não sei, não é karatê, eu acho. Sim, karatê tem mais. O karatê é mais duro, mais... Já no Kung Fu acho que é mais solto. Mais solto. Acho que o que lembra muito é o relaxamento, né? Você não consegue praticar o Kung Fu retesado, tenso o tempo inteiro. É muito horrível. Sim. Eu falo porque eu tenho uma tendência de fazer isso. É horrível. Assim, pelo menos do estilo que a gente faz, né? Eu não sei se tem algum outro que seja mais parecido com o karatê, por exemplo, alguma coisa assim. Então, quando eu tinha a idade do Fabrício, assim, por exemplo, eu fazia karatê, né? Eles diziam que era karatê Shotokan, né? E fazia com um professor bom, até, por sinal. Mas era totalmente diferente, né? Ele falava kime, né? Sempre firmeza. Fechar, travar o músculo mesmo com força, né? Tanto que a primeira aula que eu fiz aqui com o Ono Sensei, ele pediu que fizesse Kamae, né? Posição de guarda. Eu fiz o Kamae, ele olhou na minha cara e falou assim, o senhor quer matar alguém? Ele falou para mim. Eu falei, não, Sensei, porque sua posição é de entrar para matar alguém. Eu falei, desculpa. Ele falou, então relaxa, dá um sorriso, faz bonitinho, relaxado. Porque o karatê, não. O karatê, você fecha a mão e vai para cima mesmo. É outra coisa, é diferente. Isso é um problema para quem faz Aikido, ter feito outras artes marciais de ataque, assim, de combate mesmo antes, né? Porque é difícil relaxar depois, né? É muito difícil. Você consegue relaxar depois de muito tempo só. Quando consegue? Mais alguma coisa de técnica? Acho que esse modo retesado é mais ocidental, né? Ou não? Não, oriental também faz isso. Também. Kime, força, bater, braço forte, quebrar tábua, quebrar telha, isso eles fazem também. Acho que até no Kung Fu faz isso, de quebrar telha, tábua, assim, não faz isso? Tábua. Tem. Taekwondo eu já vi, o cara chutando, quebrando 3, 4 tábuas ao mesmo tempo. É comum esse tipo de coisa. Eu não sei, eu não vejo muita utilidade nisso, mas tudo bem. É aquilo que eu falei, é o impacto, é diferente da nossa filosofia, né? Nós não temos impacto. Né? São outras ideias, né? Outras filosofias. Acho que um pouco diferentes. Podem ter similaridades, mas um pouco diferentes. Mas veja bem, isso falando-se da técnica, da movimentação do Aikido. Né? Não estou dizendo a filosofia, essas coisas, é muito mais diferente ainda do que isso, né? Não tem dúvida. Cada arte marcial tem uma filosofia diferente, é claro. Um pouquinho que lembra a filosofia do Aikido é o Judô. Mas o Jigoro Kano Sensei, que desenvolveu o Judô, ele conheceu o Aikido, ele foi convidado por Morihei Ueshiba Sensei, fundador do Aikido, para participar de algumas demonstrações de Aikido, sentado lá, assistiu a demonstrações, e consta isso em livro, em textos, aí que
que ele teria dito, ele disse, teria dito, não, ele disse para o fundador do Aikido, para Morihei Ueshiba, era isso que eu queria ter inventado, ele falou. Eles não eram amigos, Sensei? Eram amigos, eram amigos. Há vídeos, inclusive no YouTube, do Jigoro Kano Sensei ao lado do Morihei Ueshiba Sensei. Os dois sentados lado a lado assistindo a aula de Aikido, demonstração de Aikido. É verdade. Diz que ele gostaria de ter desenvolvido o Aikido. Que o judô também tem o princípio, mais ou menos, da dinâmica da movimentação do Aikido, né? O princípio do judô é usar a força do agressor contra ele mesmo. É que mudou um pouco, né? Ele mudou. Você vê o judô hoje em dia é completamente diferente, né? Judô força, quem é mais forte acaba levando. E judô técnica, não tem essa de usar... eu vou usar a força do ataque contra ele. Não, é muito difícil, muito difícil. Basta ver, nós, por exemplo, nós ganhamos uma Olimpíada, não lembro se foi em Barcelona ou Seul agora, do Aurélio Miguel, ele ganhou medalha de ouro, porque ninguém conseguia derrubá-lo. Ninguém conseguia pôr o Aurélio Miguel no chão. Ele era um homem extremamente forte, conhecia o Aurélio Miguel pessoalmente, um homem extremamente forte, e era praticamente impossível ser colocado no chão. E, de vez em quando, ele esboçava um golpe lá, fazia meio ponto, que fosse, e foi ganhando luta assim, ganhou medalha de ouro. Quer dizer, o judô mudou. Então, não é usar força. Ele não atacava propriamente, né? Agora parece que é a punição para quem não ataca, né? Ele não atacava propriamente, ele resistia a golpes e não caía simplesmente, né? Agora mudou, mas esse princípio de pegar o ataque e transformar, devolver para a pessoa que te atacou, é um princípio que é amplamente usado no Aikido. No Aikido. Sim. O judô, eu não conheço muito o judô. Estou falando de gaiato, porque eu não conheço muito judô. Eu pratiquei muito pouco judô. Certo? Certo. Então, ótimo domingo para vocês. Não, acho que faltou só uma conclusão, né? A gente falou muita coisa e não concluiu para fechar. Tá bom. Vamos lá, Sensei. Fala vocês também, concluir. fale você. Tá. Para concluir? Para concluir, assim, a parte técnica, ela é fundamental, mas ela é só um dos subprodutos ou um degrau inicial para dar início à sua vida no Aikido. O Aikido é muito maior do que só a parte técnica, né? A parte técnica, o treinamento faz você dar o início, o primeiro passo, mas não é o fim, não é o meio para se chegar na filosofia, que é o objetivo de todo aikidoísta. Essa é a minha visão sobre a parte técnica do Aikido. E vocês outros, como é que vocês acham? Eu acho que é exatamente isso. Ele falou a palavra degrau e eu acho que é um todo e é uma parte. Não é o todo, é só uma parte que dá o início para você conseguir chegar nos outros pontos. Sim. Eu concordo. Acho que é isso, dá para concluir. Acho que é exatamente isso. E, Sensei, se eu tiver errado, por favor, me corrija. Não, errado não está. Eu costumo falar bastante isso também que você falou. Eu acho que a parte técnica, o kata, propriamente dito, a execução do kata, o conhecimento da movimentação do kata, tudo, aqueles princípios do Aikido, né? O Kamai, Maai, Metsuke, essa coisa toda, focalizar com o olho, a distância, a prontidão, isso tudo é fundamental para você começar a caminhar na estrada chamada Aikido. Caminhar. Mas se você quer aprender a correr logo de cara, você não vai conseguir. Primeiro você tem que aprender a andar. Depois você aprende a correr. E um dia, quem sabe, você vai conseguir voar. Então, eu acho que tem que andar primeiro. Como uma criança, ela começa engatinhando, depois vai andando de pé, segurando os móveis, até que um dia ela consegue andar e correr bastante. Né? Então, Aikido é igual.
a parte técnica, o kata e esses princípios do Aikido são fundamentais para você caminhar na estrada do Aikido. Agora, para correr, para ir mais rápido, precisa um pouco mais do que isso. Tá bom? Então, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de participar, tá bom? Quando quiserem, estou às ordens aqui. Quiser fazer todo sábado, fique à vontade. Tá bom? Beleza, Sensei. Muito obrigada. Grande abraço para você. Grande abraço para você. Domo arigatou gozaimasu, Sensei. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, Obrigada. até mais. Tchau. Tchau.